Então vamos desenhar um diplodocus. Esse é o nosso bichinho. Isso daqui são projeções. Visto de baixo, vista de lado e visto de cima. Visto de frente e visto de costas. Vocês têm a proporção porque foi colocada uma pessoa aqui perto. Só que existem vários tipos de diplodocus de vários tamanhos. Raposa, seres, cavalos, anatomia, página 222, para 224 e 225. Porque dinossauros são várias espécies, e vários tipos, e várias raças. Então, quando vocês pensam em pterodátilo, você tem vários tamanhos também. A mesma coisa acontece com o nosso amigo. Quando falamos em proporção, aqui está o ser humano, como comparação. Nossa, Marco Consultor, coincidência, você leu o mangá Santuário dos Dinossauros. Mosquito, vamos tentar deixar bem fácil. Tem muitas referências por lá. E muitas espécies disso ali, é verdade. Lembre-se que o período dos dinossauros é gigantesco. Tipo, querem ver uma coisa? Nós temos aqui de 112 a 97 milhões de anos com o espinossauro. Nós temos 144 milhões de anos. O ser humano está aqui há horas comparado com o tempo dos dinossauros. Então, são períodos Jurássico e Cretáceo, são períodos imensos de anos. Então, muita coisa aconteceu nesses períodos. Muita coisa mesmo. Então, vamos lá. Proporção, tá? Vamos fazer o seguinte. Quantas cabeças tem um diplodocus? E eu vou dizer para vocês que tem 34. Pensando na história do... quando nós desenhamos o Tiranossauro Rex, a gente fez isso aqui, ó. Certo? A gente fez essa curva. E essa coluna vertebral. Eu tenho que dividir isso daqui em 37 partes. Mas eu não vou conseguir, é muitas partes. Então eu vou dividir no meio. Por quê? Aqui eu tenho que dividir em 18 vezes e meio. Tá, 18 vezes. Vou dividir no meio novamente. Aqui eu tenho que dividir em 9 vezes. Então você, artista, tem que aprender a dividir em 2 e em 3. O resto você dá um jeito. Então vamos fazer o seguinte. 32 cabeças para o maior desse bicho. O Breviparopus. 18 cabeças, 9 cabeças, e daqui a aqui vou dividir em 3 partes. Tá, 9 dividido por 3 é 3. Então daqui a aqui tem 3 cabeças. Isso eu divido em 3 partes. Aqui está o tamanho da cabeça. Veja. O tamanho da cabeça e a extensão do corpo. Isso é uma proporção. Esse dinossauro aí é uma linha com uma bola. Posso dizer que sim. É uma boa referência. Tá certo? Na metade vai estar a cabeça. E você tem uma bola, provavelmente é aqui a bola. Ou essa oval, não é? Como você falou. Tá legal. E aqui está a cabeça. E como que é a cabeça do nosso bicho? Então tá. Brevipossauro. Não, desculpa. Breviparopus. Paropus. Vamos ver se a gente acha. Tá aqui.
há uma variação e sempre vão ter variações da cabeça. Nossa, está escurecendo isso aqui, por quê? Luminosidade. Pronto. A escolhida foi você. Está me lembrando da cabeça de um personagem do Star Wars. Aproximar a câmera. Deslocar para a direita. Aqui. Opa. Feito. Mesmo ampliando bastante, olha o tamanho da cabeça. Complicado, não é? Se o senhor quiser um desafio para esse aí, eu recomendo aquele dinossauro zumbi do primal da mesma espécie. É um desafio bom. Bom, vamos continuar nessa aula. Esse dinossauro está em perspectiva e esse está completamente de lateral e a cabeça vai estar nesse tamanho. Vamos ver como vai desenrolar, tá, mosquito? Aí. Essa cabeça é o que a gente mais encontra. E aí vai. Eu tenho a divisão das partes em forma. Eu vejo a forma e coloco na proporção que eu quero. Ó. Boa noite, Vitória Café. Fácil. Aqui está o nariz. E aqui tem essa subida. E tá pronto. O olho vai estar bem nessa área, na parte de cima. E a boca, como eu fiz no Tiranossauro Rex. Aí está. Oi, rainha dos dragões. Boa noite para todos vocês. Boa tarde e bom dia. E temos a espessura do pescoço. Tá legal. Na 18ª cabeça, temos o final do dinossauro. E na 10ª cabeça, nós temos o começo do corpo dele. 18ª, 10º. Aonde é o 10º? Daqui até aqui, eu tenho 9. 18 menos 9, 9. Se eu dividir no meio, em 3 partes, 3. Não é? Certo? Se eu divido em 3 partes, esse é o tamanho da cabeça. Você coloca para cá. Não, desculpe. 9, contando da cabeça para cá. Então é até aqui. 10. E é bem aqui que está o corpo. Nossa, sério? Qual, rainha? E aí está o corpo. A gente vai desenhar o espinossauro daqui a pouco. Só vamos acabar esse daqui. Escápula. Não. Antes de fazer isso, o ser humano. O ser humano vai ter o tamanho da cabeça dele. Que nós estamos desenhando o maior deles. Esse é o tamanho do ser humano. Vamos desenhar o espinossauro daqui a pouco. Escápula. Húmero.
radiuna e o copo. Opa. Aí está. Vou ter que subir um pouco o celular. Só um pouco. Feito. O tamanho da pessoa, o tamanho do dinossauro. Tudo bem? Legal. Na parte de trás, vocês vão ter a coluna vertebral nas costas, que vai até o ilíaco, que está bem aqui. E do ilíaco surge o fêmur. Tamanho da pessoa. E a pessoa inteira tem o tamanho da cabeça do dinossauro. E o nosso dinossauro tem 32 cabeças. 34, desculpa. A gente está fazendo maior. 34 cabeças. Certo? Aqui está o pé. Quer dizer, o joelho. A tíbia e a fíbula. E aqui está. Caixa torácica. E aquelas barbatanas, aquelas espinhas que vão para cima, desse jeito. Boa parte dos cordados tem isso daqui. No espinossauro, ele é maior. No Triceratops, ele é menor. Faz parte da coluna vertebral. Ó, no Tiranossauro Rex, no gatinho. Ursinho Pooh. Proporção é isso. Proporção é quando você mede a cabeça e divide o corpo inteiro e descobre o tamanho da cabeça em relação ao corpo. E é uma boa dúvida. E quando tiver dúvida, você confere, você divide. Isso é ótimo que você falou. A cabeça dele está no tamanho correto. Nós vamos fazendo um breviparópolis. Não, brevipaporus. Poxa. Breviparópolis. Pronto, breviparópolis. Que é o maior deles. Mesmo assim, se você pegar o menor deles, olha a pessoa. A cabeça vai ser menor que a pessoa. Olha a pessoa e a cabeça. Olha o tamanho da cabeça em relação ao corpo. E é aí que você vai errar, ursinho Pooh. Porque você vai pensar que está pequeno demais e vai aumentar. Se você tiver dúvida, meça. Tá certo? Meça. Conta o número de cabeças. É uma dúvida importante, porque assim a gente não erra. Então, se tiver dúvida, meça o tamanho da cabeça e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ops, tem que ser menor. Eu deixei o crânio do nosso Diplodocus muito grande. Você tem razão, eu errei. É menor. Valeu a correção. Pronto, diminui. Interessante o que se falou. E é real. Tenha dúvida, mas meça. Mas confia no que você mede. Ele vai aumentando. E aumentou. Quer ver uma coisa? As pessoas pensam que o Tiranossauro Rex
tem uma cabeça muito grande, porque a gente vê sempre em perspectiva. Mas quando você olha desse jeito, a cabeça dele é pequena. Não é interessante? Ele tem 8 cabeças, daqui até aqui. Mas é a perspectiva que vai deixar a cabeça grande. Bem aqui, vai ter um osso que eu vou mostrar para vocês. Ó, não, aqui não aparece. Que é chamado de externo. Vou mostrar no cavalo. Não apareceu. Deixa eu ver no outro lugar. Tá. Vamos ver no gato. Calma, deve estar por aqui. Bom, tem um osso aqui que não está aparecendo, que é chamado de externo. Aqui. Atrás da perna tem um osso aqui. Esse osso é o externo. Isto, o osso dos peitos. Bem ali. Que vai dar esse movimento. Perfeito? Ó. Olha que construção bonita isso daqui. É a mesma construção do cavalo. Aqui, não preciso folhar. Como se tivesse um Chester aqui e a divisão. Legal? Pegar a borracha. Você vai achar. Achei. Escápula, braço, cotovelo, bíceps, escápula, antebraço, nunca sei qual que é o braço, qual é o antebraço. Onde tem a tíbia, o rádio e a ulna. E o pé. Como eu vou trabalhar o pé? Vou dizer assim, eu não sei. Por que eu não sei? Eu posso trabalhar como se fosse o trabalho do pé do Triceratops. Eu posso trabalhar como se fosse o pé de um elefante. Mas qual é o correto? Eu não sei. Quando vocês pesquisarem, o pé desculpe. Triceratops. Diplodocus. Vocês vão ter isso daqui. É o que temos. Mas e a reconstrução? Como que a pele se manteria? Qual é a pose dele? Olha uma alternativa. Parece meio um pé de elefante. Cris, Carmo, eu fiquei uma semana sem fazer live. Então estamos juntos. Ontem eu recomecei. Por que é assim? Porque nós trabalhamos com ossos que têm centenas de milhões de anos. Nós não temos a menor ideia. E a gente tenta fazer relações com animais de grande porte que a gente tem. Só que são diferentes. Olha o elefante. Foi assim que eu fiz. Olha o rinoceronte. Não, o hipopótamo. É um pouco mais comprido. Olha uma alternativa. Já teve corpo humano e já está gravado. Está no YouTube.
Tá certo, Cris? Já tá gravado no YouTube. Então, nós temos aqui o ilíaco, o joelho e um pernil. Um pernil bonito, ó. Tenta desenhar um pernil. Pronto. Joelho, perna, tá muito grande com relação a isso daqui. Proporção. Sempre a proporção. Lembre-se, joelho, cotovelo. E depois? Até acabar os 34. E aí está. Aí vocês trabalham. É um bicho fácil de fazer. O que a gente vai errar? E como não errar o tamanho da cabeça, lembrar que a cabeça é muito pequeno em relação ao corpo. Mas se eu quiser fazer a cabeça grande, a cabeça é pequena. Essa alternativa deixou um quadril largo, imitando o corpo do elefante. Nessa alternativa, deixou o peitoral largo, ó, esticando para frente como um cachorro, cotovelo, joelho, coxa. Olha o tamanho da cabeça, pequenininho. Então, a alternativa é trabalhar com perspectiva, se quiser deixar a cabeça grande. Mas esse aqui não está em perspectiva. A cabeça está pequena. Está inclinado. Ele está de frente. Vamos fazer. Agora que eu tenho ideia da proporção, eu trabalho livremente porque eu tenho ideia dos tamanhos. Corpo, corpo, ó, grande. Quadril, quadril, joelho, perna, tô fazendo virando para cá. Professor, se fosse para fazer um rabisco da pintura do céu estrelado, como você faria? Eu pintaria as estrelas em preto e deixaria o negro em branco. É isso que eu faria. Porque eu vou registrar as estrelas. Aí eu faria pontilhado. É um rabisco. Eu não me meteria de tentar pintar de preto e apagar pontos brancos. É uma perda de tempo. Não faria isso, não. É rabisco. Do Van Gogh é um rabisco. Aqui, ó. Você tem o cipreste, tá aqui. Você tem o cenário atrás, está aqui. Você tem a igreja, está aqui. Você tem as casas, aqui. Você tem a espiral, estrela grande, estrela pequena, e eu faria de acordo. Este é o cipreste. Aqui são as casas. É assim. Aqui tem uma estrela grande, uma estrela pequena.
No máximo, se eu pintasse, pintaria as estrelas. Ou não, deixaria assim, desse jeito. De nada. Voltando para cá. Então, a perna está aqui. Você tem que treinar essa perna. É importante treinar esse movimento porque ele vai ser usado na maior parte dos bichos. Tá aqui, ó, a coxa, a perna. Vai ser usado na galinha, na águia, no falcão, no camelo, no dromedário. Ó, visto de frente. A barriga. Olha o gorila. A perna, o joelho, o cotovelo vai para trás, mas aqui não está. No elefante, no gato, no leão. Ó. Joelho, perna, calcanhar, pé. Oi, Bruninha. É o livro que eu fiz para a gente poder estudar aqui até o final do ano. Nossa, tomara. Vamos tentar, Nathan Desenho. Chegar no topo, onde ninguém imaginaria. A arte nos abre para muita coisa. Então, quando você chega no dinossauro, olha o Tiranossauro Rex. Joelho, calcanhar, pé. Aqui está o pé da galinha. Olha o Brachiosauro. Coxa, perna, joelho. Olha o ser humano. Coxa, joelho, pé, calcanhar. O pé e o calcanhar. Todos eles. Olha a volta. Olha a subida. Joelho, perna, calcanhar. Certo? Todos eles. Então, é uma forma que é legal vocês aprenderem. Calcanhar, pé, ponta do pé. Tá aí. Jogo para o lado e olha, cilindro, vindo para cá. Para frente, para frente. Nesse sentido. Então, se aqui eu fiz o início do fêmur, do outro lado estaria aqui, não é? Olha só, telescópio. Olha, ele está vindo para frente, aqui está o suporte do telescópio e o outro suporte. Viram? Então, a outra perna estará aqui. Calcanhar, joelho, e aí está. Ok? Funcionou? Funcionou. Então, aqui está o corpo dele, indo para frente. E o braço? Bem aqui. Um braço, o outro braço. Escápula. Escápula. Braço. Braço. Cotovelo. Cotovelo. Braço para frente. Braço para frente. Pulso. Para baixo. E o outro? Colocaram para frente. E depois? Coluna vertebral. Coluna vertebral. Isso daqui que eu fiz agora é extremamente importante vocês começarem a treinar esses movimentos. E a gente retorna para a base. O desenho básico, o retorno do cilindro.
Vamos estudar isso? Vamos. Esboçado. Vamos estudar onde? Aqui. Aonde mais? Não aparece direito. Então tá. Vamos usar esse. Pronto. Tô feliz? Tô. Depois a gente estuda mais. Lembra disso? O estudo desse movimento. Feito. E depois? Ele cresce. Escápula. Pescoço. Boa noite, reflexões. Escápula. Pescoço. Cabeça. Pode? Pode. Por quê? Vocês que mandam. Desenho de vocês. Olha uma cabeça. Formato básico. Sempre o formato básico. Nós estamos trabalhando com cilindro. 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 Certo? Não se percam no desenho. E assim vocês podem ir brincando. E podem criar cada vez mais coisas. Eu acho que eu fiz uma pintura sobre isso. Me dê 30 segundos. 29, 28, 27, 26, 24. Dez, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1, 0. Tiranossauro Rex. Aqui está. Mas não está em perspectiva porque está muito distante. O Tiranossauro Rex está bem perto. Então a perspectiva aumenta. Pterodáctilos. Certo? Voltando. Foi feito a guache. Funciona? Funciona. Aonde começa? Aqui. Espinossauro. Valeu, quero. Com o tempo, a gente consegue fazer coisas boas. Na velocidade, a gente esboça. Mas tudo parte daqui, ó. Do estudo. Isso que eu estou passando para vocês é da onde começa. E disto, vocês vão mudando, vão alterando, vão trabalhando. E podem fazer uma coisa top. Então tá. Espinossauro tem diversos tipos de espinossauros. Foram encontrados na África, no norte do Brasil, nos Estados Unidos, no planeta inteiro.
é como crocodilo e jacaré. Ele é um anfíbio. Ele é marinho. Mas, aqui desenharam como se fosse pé de Tiranossauro Rex. É assim que é o pé dele? Provavelmente não. É assim que é a pele dele? Ninguém sabe. Fizeram uma pele meio de crocodilo. Ninguém sabe. O que a gente sabe é como são os ossos. E a partir disso, eles fazem uma montagem. Outras variações. Olha, muda a pele. Olha de forma mais aquática. Porque ele era um ser aquático. O pé dele tem membranas entre os dedos. Olha um detalhe de um pé diferente daquele que a gente viu ali. O pé de trás parece o pé de galinha, mas o da frente com membrana. Oi, ONG. Boa noite. Bem-vindo à última aula de dinossauros. Então o que a gente sabe? A forma dos ossos. Mas mesmo assim, há vários tipos de espinossauros. A gente sabe que tem dentes enormes e que ele tem uma aparência de crocodilo. É uma boa pista. Olha que desenho meio esquisito. Não tem nada a ver com a realidade. Certo? Vamos lá. Então nós temos... Normalmente essa aula eu não dou. Eu deixo como desafio. Mas nós vamos dar isso daqui. Nós temos com tempo. Eu acho. Aqui está. Isso daqui que vocês precisam. Porque a partir disto, vocês fazem um estudo de proporção. Sempre volte-se ao estudo de proporção. Sempre. Cadê o outro dinossauro? Então vamos ver. Cabeça. Uma. Se eu pego essa cabeça, coloco aqui, duas cabeças, começa o corpo. Então, uma cabeça, duas cabeças, começa o corpo. Se eu coloco mais uma cabeça aqui, tem o tamanho da caixa torácica. Olha. Cabeça. Corpo. Caixa torácica. 1,5 vezes. Quadril. Duas cabeças, chegou no ilíaco. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quase 8. Bruninha, o curso está aí. Outras coisas a gente pode conversar, que é atendimento online. Porque um verdadeiro curso tem que ter atendimento online, não é só vídeo. Um curso de verdade tem que ter retorno, feedback. Você faz o desenho, você acompanha. Se você tiver afim disso, conversa comigo. Então aí está. Desce e vai para trás. Daqui até aqui, divido no meio. Divido no meio e divido no meio novamente. Por quê? Eu divido uma vez e dá ele mesmo. Não é? Então eu divido uma vez e dá 2. Se eu dividir 2 vezes esse 2, ele dá 4. Se eu dividir 3 vezes o 2, dá 8. Então se o 2 e levar 3 vezes, dá 8. Assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não entendi. Eu tenho esse papel. Divido no meio, tenho 2. Divido no meio novamente, tenho 4. Divido no meio novamente, eu tenho 8. O que tem a ver com isso? Peguei o tamanho,
dividir no meio. Dividir no meio. E dividir no meio. E aqui é o tamanho da cabeça. Certo? E o corpo está entre duas cabeças. Aqui. Ó. Corpo, cabeça. Fui muito rápido? Vou repetir, porque isso é importante. Mesmo que a gente passe um pouco do tempo. Eu conto as cabeças. Uma cabeça. Tá there all long. Vai lá, ó. Uma cabeça. Duas cabeças. Três cabeças. De novo, ó. Uma. Duas. Três. Quatro. Deu aqui, ó. No final do quadril. Tá? Deu 4 cabeças. 5, 6, 7 e um pouco. Certo? Deu 8 cabeças. Eu digo qual o tamanho do desenho que eu quero. Eu quero que o desenho fique grande. Então eu vou contar daqui até aqui. Esse é o tamanho do desenho que eu quero. Certo? Eu tenho que dividir isso daqui em 8. Para isso eu divido no meio. Quando divido no meio, tem uma parte e duas. Eu divido no meio. Pego uma barra de chocolate, divido no meio. Fica duas partes de chocolate. E se cada parte eu dividir no meio, é a segunda vez que estou dividindo. Tem 4 partes. E se eu dividir no meio novamente, eu tenho 8 partes. E aqui é a cabeça do espinossauro. Bem aqui. E é isso. É a cabeça dele. Está inclinado para baixo. Inclinei para baixo. Na outra cabeça, faz um S. Eu faço um S. O corpo está aqui, ó. A caixa torácica está aqui. Era um pouquinho maior do que uma cabeça. O ilíaco está aqui. Fica fácil. Sou professor. Sim, só mandar uma mensagem para mim e a gente conversa, gato. Aí você pode adquirir um livro desse. Tem 550 páginas. Capa dura. E tem de tudo aqui. Ou quase tudo. Certo? Agora tem o fêmur e a perna. Mas qual é o tamanho da perna? Pega o tamanho da cabeça, vira esse tamanho e compare com a perna. Ó, deu um pouco maior que a cabeça. Então pega o tamanho da cabeça, deu um pouco maior. Esse é o tamanho da perna. O tamanho do braço. Aqui está a cabeça. E é sempre comparação. Isso que é a proporção. É comparação. Aqui está. Você não conta esse daqui. Esse aqui é a escápula. O braço é este. Então, aqui está a escápula. E aqui está o braço. Esse é o tamanho do braço. E lembre-se, o braço tem cotovelo e húmero. E a escápula. É isso que tem. E aqui ele tem fêmur, joelho, calcanhar, pé e dedo. Sempre vai ter isso. Fêmur, tíbia e fíbula, pé e dedo. Amanhã vai ser aula de pedido de desenho. Vocês pedem o desenho e a gente faz. Pode ser a tartaruga, mas é amanhã. O que vocês pedirem, a gente vai fazer. E o tamanho disso? A gente vai medir. Sempre medindo. Cabeça. Pega da coluna e compara. Deu um pouco maior
do que uma cabeça. É animal ou Eren? É pedido de animais. Não pedido de qualquer coisa, é de animais, desculpe. Isso seria ser mais específico. Culpa minha. Seis horas. Não, peraí. 6h30. Que eu dou aula na IEJ amanhã. Daí eu tenho que voltar. Eu pego o ônibus e vai depender se eu conseguir alcançar o ônibus. Ou se algum aluno não me segurar. Aí está. Esse é o tamanho. Mas, quantos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você, artista, tem que aprender a dividir em 2 e 3. O resto você dá um jeito. Tá, mas aqui eu vou dividir em 3 partes. Só que eu deixei um pouco maior. Beleza. Certo? Ó, não deixei. Pronto. 3 partes de novo. Deu quanto? 9. Ah, coloco mais uma. Beleza. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu dei um jeito. É isso que é dar um jeito. Pode ser. Não. www. Nós estamos na aula de animais. Nós já desenhamos rostos e cabeças, proporções, morfologia, anatomia de ser humano, expressões de rostos e de corpo, cabelos, mãos, pés. Depois entramos em moda. Vimos tudo isso de roupas. Depois vimos armaduras. E vimos trajes espaciais de mergulho e trajes de combate de incêndio. Trabalhamos com correntes e acessórios. Depois a gente trabalhou plantas, bactérias, vírus. Depois a gente trabalhou os animais que estamos trabalhando. Ó, nós estamos de dinossauros. E depois de acabar em aliens, a gente vai trabalhar perspectiva. E depois, mechas. E depois, a gente vai ver aquarela, guache, qualquer coisa. Vamos ver composição. Vamos ver lettering. Vamos ter teoria da cor. Composição 2. Roteiro. Volumetria. Biscuit. Estamos chegando. Animação de softwares. Economia criativa. Organização. E acaba o ano. Tá certo? Então não é só animais. Nós estamos agora www em animais. Clicar aqui. Eu não posso pôr o valor aqui. Porque eu sou cortado. Se eu pôr o valor pelo TikTok. E aí, ó. Ele desce. E temos 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E depois temos uma espinha de peixe. E essa é a base para o nosso desenho. Feito isso, o que manda é a criatividade. E é isso que a gente vai fazer. Aqui foi feito assim. Seguindo desse jeito. Mas a gente podia fazer isso daqui assim. Poderia. E poderíamos pintar uma sombra aqui, entre cada uma dessas pás. E estaríamos errados? Talvez sim, talvez não. O que nós temos? Só os ossos. Vamos tentar ver um pouquinho de perspectiva, mas só um pouco. Agora. Tá certo? Ó, coxa, perna, músculo, calcanhar e fazer a pata desse jeito. Poderia, por que não? Ó, vou deixar aberto aqui. Como se fosse um pé de pato. Cotovelo, braço
escápula. Ó, caixa torácica, barriga. E como a gente resolveria isso daqui? Opa, esse é a live. É esse aqui. Vamos ver as soluções. Olha algumas soluções. Alguns fizeram redondos. Esse que está no livro. Olha o aquático, que lindo. Essa cauda que eu imagino. Uma cauda fina. Tem curva desse jeito. Isso tudo é criação. Ninguém sabe como ele é. Porque o que temos é isso aqui. Nós não temos ideia. Por isso eu acredito muito nessa ideia de ser assim. Porque ele é um ser aquático. Então, para mim, este desenho aqui, ó. Esta linha eu vou fazer igual embaixo. E cortei aqui. E a cabeça? Nós sabemos que ela é comprida. Página 225. E vamos caprichar nessa cabeça. Ó, proporção, retângulo, retângulo. O tamanho da boca é o mesmo tamanho da parte de cima. Aquela membrana. Compêndio de desenho, Felipe Soares. ONG, não saia, não vá embora. Eu quero te dar uma explicação rápida. Diz que você está aí. De perspectiva. Já para você começar a treinar antes de começar as aulas disso. Legal. É você que pediu perspectiva, não foi? E veja. Eu já fiz uma solução rápida. Fechou? Então tá. A partir disso, vocês trabalham mais. Eu vou me despedir. Me segue, me curta e me compartilhe. E vamos encerrar o vídeo aqui.